Olá, bom dia. Vamos continuar com o Principiante Espírita? Então, hoje eu vou pegar o segundo capítulo, o primeiro, né? No primeiro a gente viu noções preliminares, agora nós vamos falar sobre os espíritos. Então, as noções elementares sobre espíritos. Os espíritos não constituem, como supõem alguns, uma classe à parte na criação. Eles são as almas dos que viveram na Terra e em outros mundos, mas despojadas de seu invólucro corporal. Os que admitem que a alma sobreviva ao corpo admitem, por isso mesmo, a existência dos espíritos. Negá-los importa negar a alma. Então, aqui ele deixa mais ou menos subdividido, né? Quem acredita na existência de alma e que esta alma sobreviva ao corpo após a morte, fatalmente acredita na existência de espíritos, ok? O que se difere do materialista. O materialista acredita que acaba, que não é alma, que tudo é corpo e que no momento da morte tudo cessa, ok? 8. Em geral, se faz uma ideia muito errada do estado dos espíritos. Não são seres vagos e indefinidos, como muitos pensam. Nem são chamas semelhantes aos fogos fatos, ou fantasmas, tais quais os descreve os contos de almas do outro mundo. São seres semelhantes a nós, com um corpo como o nosso, apenas fluídico e normalmente invisível. Então, ele deixa bem claro, os espíritos têm a nossa forma e eles são revestidos de um corpo fluídico, por isso peri quer dizer em torno, tá? Perispírito, então é um contorno do espírito, tá? E a forma, ele se amolda ao corpo humano, são como se fosse uma imagem, né? Uma segunda imagem nossa, só que etérea. Quando unida ao corpo durante a vida, tem a alma um envoltório duplo, um pesado, grosseiro e destrutível, que é o corpo, e outro leve, fluídico e indestrutível, que é o perispírito. Assim, há no homem 3 elementos essenciais. 1. A alma, ou espírito, princípio inteligente, no qual residem o pensamento, a vontade e o senso moral. 2. O corpo, envoltório material, que põe o espírito em relação com o mundo exterior. E 3. O perispírito, envoltório fluídico, leve, imponderável, que serve de ligação e de intermediário entre o espírito e o corpo. Quando o envoltório exterior se acha usado e não pode mais funcionar, cai. O espírito o abandona, assim como a noz se despe da casca, a árvore da cortiça, a serpente da pele, numa palavra, do mesmo modo que deixamos uma roupa que não nos serve mais. A isto chamamos morte. Então, ele trata de uma forma bem natural aqui o fenômeno da morte, né? O espírito abandona o corpo quando este não lhe serve mais. Obviamente, ele está falando das mortes naturais, pelo esgotamento da energia vital, ou pelo mau funcionamento do corpo. Como, por exemplo, a destruição do corpo num acidente, em alguma maneira assim. Agora, por exemplo, no suicídio já não é assim que acontece, tá? Não há esse desprendimento imediato. Porque o corpo que se mata, né? A pessoa que se mata, ela está impregnada e encharcada ainda de muita energia vital. Então, até que essa energia se dissipe, o perispírito continua ligado por fios aqui e no plexo solar ao corpo, ok? E sentindo tudo, tendo todas as sensações do corpo, como se nele ele ainda estivesse vivendo, tá? Então, o corpo está destruído, mas o perispírito está ligado a ele. E aí nós temos vários relatos na doutrina, na literatura complementar, sobre espíritos que presenciaram a decomposição do corpo, suicidas que ficam vendo sucessivamente a cena do seu atentado contra a vida e tudo, tá?
A morte é somente a destruição do envoltório corporal, abandonado pela alma como uma borboleta abandona a crisálida. Mas o espírito conserva o corpo fluídico ou perispírito. A morte do corpo liberta o espírito do laço que o prendia à terra e lhe causava sofrimento. Liberto deste fardo, só lhe resta o corpo etéreo, que lhe permite percorrer espaços e vencer distâncias com a rapidez do pensamento. Alma, perispírito e corpo unidos constituem o homem. Alma e perispíritos separados do corpo constituem o ser chamado espírito. Observação. Assim é a alma de um ser simples, o espírito um ser duplo e assim a alma é um ser simples, o espírito é um ser duplo e o homem é um ser triplo. Seria mais preciso reservar um vocábulo alma para designar um princípio inteligente. Espírito para o semimaterial, constituído do princípio com o corpo fluido. Porém, não é possível conceber um princípio inteligente isolado da matéria, nem um perispírito sem que seja animado pelo espírito. Então, alma e espírito são, em geral, empregados indistintamente. É a figura que consiste em tomar a parte pelo todo. Da mesma maneira, porque se diz que uma cidade é habitada por tantas almas, uma vila construída de tantos fogos. Entretanto, filosoficamente, é essencial que se faça a diferença. Então, muito embora tenha se convencionado no movimento espírita dizer que alma é o espírito encarnado, no Principiante Espírita, Kardec faz uma outra definição. Diz que a alma seria o princípio inteligente. O espírito seria esse princípio inteligente acoplado a um perispírito. Né? E o ser humano é essa dupla acoplada a um corpo terrestre, tá bom? Revestidos de corpos materiais, os espíritos constituem a humanidade, ou o mundo corpóreo visível. Despojados desses corpos, constituem um mundo espiritual ou invisível. Então, nós temos uma humanidade encarnada e um mundo espiritual invisível, ok? Só um minutinho. Este mundo invisível enche o espaço. Vivemos no seu meio, sem disso nos apercebermos. Assim, como não nos apercebemos dos infinitamente pequenos, dos corpúsculos, né? Do qual nem suspeitávamos antes que tivesse sido inventado o microscópio. Assim, os espíritos não são seres abstratos, vagos e indefinidos. São concretos e circunscritos. Ou seja, para nós, eles são vagos porque eles são de outro material, digamos assim, né? Como a atmosfera, como as ondas de rádio que estão passando por aqui, né? E o fato de nós não vê-los não significa que não existam, porque também tem as bactérias que a gente só foi possível ver por microscópio, né? Então, digamos assim, se você precisa entrar dentro d'água para fazer alguma coisa, você precisa de um escafandro, de uma roupagem específica para aquela densidade, para aquele meio. Assim é o perispírito, tá? Ele vai pegar, ele manifesta, é o instrumento de manifestação da centelha inteligente no plano astral. E quando precisa se manifestar no plano físico, usa o corpo físico, ok? À medida que ele não precisa mais, descarta desse corpo e segue. Dito isto, os espíritos não são seres abstratos, vagos e indefinidos, mas concretos e circunscritos. Só lhes falta a faculdade de serem vistos, para que sejam semelhantes aos homens. Disto decorre que, se de momento fosse dado levantar o véu que nos oculta, constituiriam eles uma população em redor de nós. Possuem todas as percepções que tinham na Terra, mas em grau mais alto, pois suas faculdades não se acham amortecidas pela matéria. Têm sensações que desconhecemos,
Veem e ouvem coisas que nossos limitados sentidos nem veem, nem ouvem. Para eles não há obscuridade, salvo para os que, por castigo, se acham nas trevas temporárias. Todos os nossos pensamentos neles repercutem. Leem-nos como num livro aberto. Assim, aquilo que lhes poderíamos esconder durante a vida terrena, não mais o poderemos após sua desencarnação. Então, ele remete aqui ao Livro dos Espíritos, número 237, tá? Podemos até depois dar uma olhada no que é isso, né? Mas, por enquanto, vamos continuar. Os espíritos se acham em toda parte, ao nosso lado, acotovelando-nos e nos observando incessantemente. Paulo já dizia isso, né? A quantidade de testemunha que está em volta da gente. Por sua constante presença em nosso meio, são agentes de vários fenômenos. Representa um papel importante no mundo moral e até certo ponto no mundo físico. Constituem-se, assim podemos dizer, uma das forças da natureza. Admitida a sobrevivência da alma ou espírito, é racional admitir que continuem também as suas afeições. Sem isso, as almas dos nossos parentes e amigos estariam totalmente perdidas para nós depois da morte. E como os espíritos podem ir a toda parte, é também racional admitir que os que nos amaram durante a vida terrena ainda nos amem depois de mortos e venham até junto de nós e se sirvam nos meios encontrados à sua disposição. Isto é confirmado pela experiência. A experiência do próprio Kardec na feitura, na confecção de toda a doutrina nos estudos da Sociedade de Paris, tá? E dos centros, né, a rede de centros ao qual ele mandava, remetia, submetia as perguntas. Realmente, prova a experiência que os espíritos conservam as afeições sérias que tinham na Terra. Alegram-se em aproximarem-se dos que amaram, sobretudo quando atraídos pelos sentimentos afetuosos, ao passo que revelam indiferença pelos que se lhes mostram indiferentes. E por que não dizer, né? Demonstram também a sua repulsa aos que na Terra também repeliam, né? O fim do Espiritismo é demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, as suas faculdades, a sua situação feliz ou infeliz e o seu porvir. Numa palavra, a finalidade do Espiritismo é o conhecimento do mundo espiritual. Evidenciadas essas manifestações, conduzem à prova irrefragável da existência da alma, da sua sobrevivência ao corpo, da sua individualidade após a morte, isto é, a prova da vida futura. Assim, é o Espiritismo a negação das doutrinas materialistas, não só mediante o raciocínio, mas e principalmente pelos fatos. Uma ideia muito generalizada entre os que desconhecem o Espiritismo é supor que, pelo simples fato de estarem desprendidos da matéria, os espíritos tudo devem saber e estar de posse de sabedoria suprema. É um erro grave. Não passando de almas dos homens, os espíritos não adquirem a perfeição ao deixar o envoltório terreno. Seu progresso só se faz paulatinamente, à medida que se despojam de suas imperfeições e conquistam os conhecimentos que lhes faltam. Admitir que o espírito de um selvagem ou de um criminoso repentinamente se tornasse o sábio e virtuoso seria tão ilógico quanto seria contrário à justiça de Deus. Admitir que continuasse eternamente na inferioridade. Aqui eu vou dar uma explicada. O que ele diz é, a gente permanece exatamente o que era quando morre. A única coisa que acontece é que perde o corpo físico. Então, os nossos atributos morais não mudam. Se você era selvagem, você permanece selvagem. Se você era um criminoso, você permanece com os pensamentos do crime, da maldade. Se você é virtuoso, permanece virtuoso, ok?
Então, seria muito ilógico esperar que um criminoso ou um selvagem, só por ter morrido, se tornasse um sábio e um santo. Ok? E dessa maneira ele diz que isso é tão ilógico quanto achar que Deus também criaria alguém para viver a eternidade na ignorância ou no crime. Ok? Há homens em todas as gradações de saber e de ignorância, de bondade e de malvadez. O mesmo se dá com os espíritos. Alguns destes são apenas frívolos e brincalhões. Outros, mentirosos, fraudulentos, hipócritas, vingativos e maus. Outros, ao contrário, possuem as mais sublimes virtudes e o saber em medida desconhecida na Terra. Em diversidade de situação dos espíritos, verifica-se que é um dos mais importantes pontos a considerar, pois que explica a natureza, boa ou má, das comunicações que se recebem. E todo cuidado deve ser posto em distingui-las. Aí aqui ele remete ao Livro dos Espíritos, número 100. O Livro dos Espíritos, nesse número 100, é a escala dos espíritos, tá? Por que ele remete até ali? Primeiro, para falar dos diversos patamares. Ele fez uma classificação que não é exaustiva, nem é universal, como é que se diz? Rígida, né? Ele diz que é só a título de exemplo, poder fazer algum tipo de classificação. E justamente por cada mensagem ter trazido uma classificação diferente, botaram as comunicações à prova, dizendo que era mentira e tudo. Então ele vem com esse ponto mostrando isso, como você pode dirimir as dúvidas quando as mensagens são distintas e como você pode reconhecer o teor evolutivo de cada espírito, de cada classe espiritual dessa. Ele remete ainda ao Livro dos Médiuns, capítulo 24, que fala também sobre a identidade dos espíritos. E ali a gente vai estudar um pouquinho que não faz muita diferença a identidade, né? Qualquer espírito pode escrever o que quiser e assinar lá o nome que quiser. O que importa para a gente é o conteúdo das mensagens. Então, Kardec vai falar sobre as maneiras, nesse ponto do Livro dos Médiuns, de se distinguir uma mensagem autêntica de uma fraudulenta. Ok? Então, por hoje é isso, gente. Eu acho que eu não preciso ficar explicando muito. Kardec é muito didático. Teve uma ideia bem formada aqui sobre o que é o espírito, né? Que ele não é aquele lençolzinho, não é aquela coisa que o pessoal gosta de fazer fenômeno, nem nada. É um ser igual a nós, só que etéreo. É como se... Hoje em dia não tem essas coisas que fazem umas aparições assim de imagem. Eu esqueci o nome. Mas é mais ou menos aquilo, né? Você pensa que é a pessoa que está ali. É uma imagem em 3 dimensões, né? Que é projetada no computador. E realmente eu esqueci o nome, eu ando assim. E holograma. Lembrei. Os hologramas, tá? Imagine um holograma, é mais ou menos isso que você vê quando vê um espírito. Ok? É isso, gente. Vamos prosseguir depois ainda com o principiante espírita. Vamos, né? Degrau a degrau. E daqui a pouco eu volto com Estude Vida. Ok?